Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos revisar o conteúdo do segundo bimestre, certo? Para a nossa prova, que será no dia 8 de julho, próxima quinta-feira, tá bom? Nesse bimestre, a gente estudou 3 capítulos. O capítulo sobre os biomas brasileiros, parte 1, os biomas brasileiros, parte 2 e os cuidados com o meio ambiente através da agricultura, certo? E nós vamos revisar esses 3 conteúdos hoje. Então, pessoal, entrando naquele primeiro capítulo, né, Biomas Brasileiros, parte 1, nós estudamos a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, certo? Vamos primeiro aqui para a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela se localiza nos estados brasileiros do Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O clima da Mata Atlântica ele é quente e com chuvas o ano todo. E a vegetação ela é variada, com vários tipos de árvores, certo? Sobre a Mata Atlântica também, né, temos que saber que ela é uma floresta tropical, isto é, a sua maior extensão está localizada entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Dentro da Mata Atlântica existem outros ecossistemas, e um deles é o manguezal, que ocorre em regiões costeiras, ou seja, no litoral, porque ele é formado de vegetação e animais típicos das áreas onde a água doce, que vem dos rios, se encontra com a água salgada dos mares. Essas áreas elas têm o solo lamacento e com bastante matéria orgânica em decomposição. Sobre a vegetação do manguezal, ela é formada por arbustos e árvores de pequeno porte, adaptados para sobreviver nesse solo rico em sal e que, por ser lodoso, tem pouco gás oxigênio disponível. Outro ecossistema que faz parte da Mata Atlântica é a Mata de Araucária. Ela é encontrada na região sul do Brasil, que corresponde aos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nessa área, as estações do ano são bem definidas, e durante o inverno a temperatura costuma ficar mais baixa do que em outras regiões do país. Nesse ecossistema ocorre um tipo característico de árvore, a araucária, também chamada de pinheiro do Paraná. Além das araucárias, nesse ecossistema crescem samambaiaçus e plantas rasteiras. O pinhão é a semente da araucária, consumida por seres humanos, aves e outros animais. Então, pessoal, agora vamos para a floresta amazônica. A floresta amazônica ela é cortada por muitos rios que seguem caminhos tortuosos pela mata, e o principal deles é o rio Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, e deságua no Oceano Atlântico. O clima da região é quente e úmido, com muitas chuvas, especialmente durante o chamado inverno amazônico, que ele ocorre entre dezembro e maio, certo? A vegetação da floresta amazônica ela é variada. Ela tem diversos tipos de árvores com diversos tamanhos, né? Tem as plantas epífitas, que são plantas que se apoiam em outras plantas. Tem as plantas aquáticas, que apesar de se sustentar uma grande quantidade, né, existe uma diversa variedade de plantas, as árvores elas têm poucos nutrientes e sais minerais para se desenvolver. Elas precisam onde elas procuram seus nutrientes, né, para elas se desenvolverem através, né, da ação dos fungos e das bactérias, que elas se decompõem, né, decompõem as folhas, os galhos caídos, animais mortos, restos de outros seres vivos. É assim que as plantas conseguem nutrientes para se desenvolverem. Igual à Mata Atlântica, com a floresta amazônica não seria diferente. Existem outros ecossistemas, né? Vamos falar sobre dois aqui nessa página, que é a Mata de Igapó e a Mata de Terra Firme. A Mata de Igapó, que é a dessa primeira coluna aqui, são áreas baixas, próximas aos rios,
que ficam alagadas o tempo todo. A vegetação desses locais é chamada de mata de igapó, certo? Qual a característica marcante da mata de igapó? Elas são áreas baixas, próximas aos rios e ficam alagadas o tempo todo. E nesse ecossistema aqui, as plantas sobrevivem mesmo com parte do caule submerso, que é o caso de certas árvores, como o taxizeiro e o arapati. Agora, aqui nessa segunda coluna, temos a mata de terra firme, né, que ela ocupa a maior parte da floresta amazônica. Ela existe nas áreas mais altas, que não são alagadas. Nesses locais existem plantas epífitas, né? Voltando aqui, o que são plantas epífitas? Plantas epífitas são plantas que se sustentam em cima de outras. Tem os cipós e outras árvores grandes, como a castanheira do Pará e a sumaúma. As copas das árvores ficam bem próximas umas das outras, de modo que o interior da mata fica um pouco mais escuro do que as áreas abertas. E o terceiro ecossistema dentro da floresta amazônica, né, vamos começar agora. São áreas alagadas apenas na época das chuvas, quando os rios enchem. Esses locais eles são chamados de mata de várzea, formada por árvores como a seringueira e o pau-mulato. Vamos aqui dar uma ênfase na seringueira, né, que ela é uma árvore que já teve grande importância para a economia local e do Brasil como um todo. Ela libera uma resina chamada látex, que pode ser transformada em borracha. Durante muitos anos, produziu e exportou muito látex da região amazônica, certo? Sobre a mata de várzea, só tem isso aqui para a gente saber, tá bom? Então, pessoal, já entrando no segundo capítulo estudado, né, que são biomas brasileiros parte 2, vamos aqui começar, né? Nessa página aqui nós vamos para o estudo do Pantanal e do Campos. Primeiro lá nessa primeira coluna vamos aqui para o Pantanal. Ele é localizado entre os estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Por essa razão, o bioma também é chamado de Pantanal Mato-Grossense. Esse bioma ele não se limita apenas ao Brasil, ele também se estende para países vizinhos, como a Bolívia e o Paraguai. Uma característica do Pantanal que ele é repleto de rios e lagoas, certo? Sobre o clima, né, de dezembro a abril, com a maior frequência das chuvas, as cheias cobrem boa parte das terras. No fim do período chuvoso, que em geral se estende entre maio e novembro, as águas baixam lentamente e os rios voltam ao curso normal, certo? Então, entre dezembro e abril são os períodos de chuva, ou seja, de alagamentos. Entre maio e novembro, as águas baixam e os rios voltam ao seu curso normal. Sobre a vegetação do Pantanal, ela é variada. Em algumas áreas predominam plantas baixas, como o capim-carona e o capim-mimoso, e em outras existem arbustos e árvores como a araoeira e a bocaiúva, certo? Sobre o Pantanal, é apenas isso que a gente precisa saber para a prova. Na segunda coluna aqui, vamos estudar os campos. Campos, ou conhecido, né, como outro nome de pampa, ela ocorre exclusivamente no estado do Rio Grande do Sul, certo? Não existe outro lugar do Brasil em que a pampa ou os campos se encontram, apenas no Rio Grande do Sul. Sobre o clima, né, dos campos, o inverno entre junho e setembro são muito frios e com menos chuvas, e os verões de dezembro a março são quentes e mais chuvosos. Sobre a vegetação das pampas, né, ou campos, é uma vegetação arbustiva e abundante de gramíneas. Algumas espécies são chamadas de brinco de princesa e erro dos pampas, certo? Apenas isso sobre o Pantanal e campos que a gente vai estudar, tá bom? Para a nossa avaliação. Então agora nessa outra página vamos estudar mais dois biomas.
certo? O cerrado e a caatinga. Primeira coluna aqui é sobre o cerrado, né? Que ele é localizado principalmente na região centro-oeste do Brasil. Ele é o segundo maior bioma, perdendo apenas para a floresta amazônica. Olha só, o cerrado ele apresenta uma estação chuvosa na primavera e no verão, entre outubro e março, e outra com poucas chuvas no inverno, no período de maio, setembro. Essa variação ela determina a época da floração, frutificação e também da reprodução dos animais. Ou seja, o período das chuvas, né, no cerrado, ela se dá na primavera e no verão, que é o período entre outubro e março. Nos demais, né, estações, ou seja, no inverno, tudo mais, não tem muita chuva, certo? E sobre a vegetação, né, ela é típica de árvores baixas. Em geral, elas são passadas assim por arbustos, gramíneas que formam extensos campos, mas há também formações florestais em que predominam árvores um pouco mais altas e mais próximas umas das outras. Na segunda coluna aqui nós temos a caatinga. A caatinga é um bioma exclusivo da região nordestina. O clima, né, é quente e as chuvas são irregulares, mas costumam se concentrar no verão, de dezembro a março, né? Que esse período também é chamado de estiagem. Os períodos de seca podem chegar a 9 meses por ano. E sobre a vegetação da caatinga, é formado por plantas com folhas modificadas, com espinhos, que evita a perda de água, que acumulam a perda de água, porque essas plantas, elas, na sua estrutura, elas acumulam água no caule, né, como alguns cactos. Sendo assim, elas não perdem água e conseguem sobreviver nos períodos de estiagem. Então, pessoal, nós já passamos pelo primeiro e segundo capítulo, né, estudados nesse bimestre, que foram os biomas parte 1 e parte 2. Agora nós vamos para o 3, certo? Para o capítulo 3 estudado nesse bimestre, né, que falava sobre o uso do solo no ambiente agrícola, né? Primeiro, né, temos que saber que para obter alguns alimentos e outros recursos, os seres humanos modificam o solo. O solo ele precisa ser preparado, por exemplo, antes de receber um campo de cultivo ou uma pastagem, é comum que essa preparação envolve o desmatamento, como a retirada da vegetação existente. Depois do solo preparado, ocorre o plantio, certo? E com todo esse preparamento, após o plantio, né, tem que ter a irrigação e a adubação para que a planta se desenvolva, para que as plantas se desenvolvam, certo? Nesse meio período, digamos assim, ocorre um sistema, um processo natural chamado de erosão. E o que é a erosão? A erosão nada mais é do que o desgaste do solo. O desgaste do solo. E ele acontece naturalmente através da chuva e do vento, né? Mas ela pode ser intensificada e acelerada como consequência de atividades humanas, né? Como a retirada da vegetação para a prática da agricultura e para a criação de pastos. Esses dois são exemplos, né, de atividades que podem acelerar o processo de erosão. A erosão também ela pode prejudicar rios e lagos, né, com a retirada da mata ciliar, que é a mata, né, que fica ali na beira dos rios e lagos. As matas ciliares elas são importantes porque as suas raízes elas ajudam a evitar que o solo das margens seja carregado e depositado no fundo dos rios, ou seja, aquele desgaste do solo, aquela areia ou tudo que tem ali, as matas ciliares
elas têm a função de evitarem que aquela terra ou aquelas coisas que tem ali na beira dos rios fiquem no fundo deles, tá bom? Sobre algumas práticas, né, no ambiente agrícola que diretamente envolvem o meio ambiente, são as queimadas e o uso dos agrotóxicos. Né? Na primeira coluna aqui nós vamos falar sobre as queimadas. As queimadas elas são um dos modos mais comuns de tirar a cobertura vegetal, pois o fogo remove a vegetação de maneira rápida e pouco trabalhosa, mas além de poluir o ar, as queimadas frequentes são muito prejudiciais aos solos. O fogo ele não mata apenas os animais e as plantas, mas também os micro-organismos decompositores. Consequentemente, isso prejudica a decomposição de folhas caídas, fezes e organismos mortos, que, iria, que iriam auxiliar no desenvolvimento do cultivo, né, da lavoura, vamos dizer assim. Na segunda coluna tem os agrotóxicos. Nas lavouras é muito comum, né, a ausência de predadores, certo? E a ausência de predadores acarreta ao aparecimento de pragas. E nessas plantações, para combater as pragas, são utilizados produtos industrializados, que eles são tóxicos, ou seja, oferecem riscos à saúde das pessoas e de outros seres vivos. Esses produtos eles são chamados de agrotóxicos, certo? Por oferecerem riscos, eles devem ser aplicados de acordo com as normas de segurança e na quantidade indicada por profissionais da área. Então, sobre um dos cuidados, né, com o ambiente agrícola, existe a adubação. Que a adubação ela não é nada mais, nada menos que uma maneira de minimizar o impacto, né, da atividade agrícola. Porque ela consiste em adicionar compostos chamados adubos ao solo para enriquecer a quantidade e variedade de nutrientes. Os adubos eles podem ser orgânicos ou sintéticos. Os orgânicos, né, eles são compostos por esterco e restos de vegetais, e os sintéticos eles são produzidos industrialmente. O outro tipo de adubo empregado, né, principalmente em hortas e jardins, é o humus. O humus ele é apenas uma mistura de fezes de minhocas, porque as minhocas elas se alimentam de alimentos orgânicos e minerais do solo, e as suas fezes elas formam um composto rico em nutrientes. Essas aqui que eu falei, né, o humus, os adubos sintéticos e os adubos orgânicos são os três tipos de adubos usados, certo? E sobre os tipos de plantio, existem três: o plantio em terraços, plantio em curvas de nível e os plantios, né, de quebra de vento. O plantio em terraços, né, eles são os que são construídos canteiros como se fossem grandes degraus de escada, certo? E o plantio em curvas de nível, né, são plantas que são cultivadas em fileiras, curvas, ou seja, elas acompanham a inclinação do terreno, e as quebras de vento, né, consistem em implantar fileiras de árvores e cercas de arbustos em locais onde onde venta muito, e ajuda a diminuir as forças das correntes de ar, certo? Nós terminamos por aqui. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, certo? E tem uma atividade para vocês no PDF, certo? E no caderno de questões, tá bom? Que vocês pegaram na escola. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e bons estudos.